Como disse Rui Barbosa, não se deixe enganar pelos cabelos brancos, pois os canais também envelhecem. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mila Prado e eu tô muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Hoje eu vou contar uma história que eu quero saber a opinião de vocês. O que você faria se soubesse que alguém machucou o seu filho de maneira muito perversa? É isso. Mas antes de eu ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos de sempre. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. Se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque isso me ajuda demais e eu sou muito grata. Agora, bora para a história. No início de 2014, Sarah Sands, de 38 anos, mudou-se para um apartamento duplex na frente de um playground de uma escola, no leste de Londres, em Silverton. O bairro era considerado tranquilo e Sarah imaginou que ele seria adequado para criar seus 5 filhos. Em pouco tempo que se mudou, Sarah conheceu seu vizinho da frente, o Sr. Michael Plested, um homem de 77 anos que morava sozinho e muitas das vezes ele se sentava ao lado da banca de jornal do bairro e passava horas conversando com os moradores locais que iam comprar alguma coisa no local. Assim também com as crianças que se divertiam no playground. Sarah logo se comoveu por ele ser uma pessoa idosa e sozinha e passou a ajudá-lo da melhor forma que ela podia. Às vezes lhe preparando uma refeição, outras vezes fazendo a limpeza de sua casa e até mesmo levando compras de supermercado para o homem. Em pouco tempo, a família passou a confiar no Sr. Plested e as crianças passaram a o ver como um avô. Em meados de setembro daquele ano, o Sr. Plested pediu a Sarah que deixasse que seu filho mais velho, de 12 anos, Bradley, que ajudasse ele em suas tarefas em sua papelaria, pois, segundo ele já estava muito velho para aquele serviço e não estava dando conta. Sarah imediatamente negou o pedido, mas com o passar dos dias, o Sr. Plested insistiu em dizer que precisava de ajuda e se propôs a pagar um salário simbólico e garantiu que isso seria apenas nos tempos vagos do menino. Então a mulher, em ver que o filho estava empolgado com aquela situação, aceitou as condições e permitiu com que ele ajudasse o senhor. Algumas semanas depois, começaram a surgir uma história de que 2 crianças do bairro haviam acusado o Sr. Plested de abuso. Sarah imediatamente ficou assustada e questionou seu filho se algo havia lhe acontecido, e ele prontamente negou. A essa altura, os 2 outros filhos de Sarah, os gêmeos, Alfie e Reese, de 11 anos, também já estavam ajudando o Sr. Plested, e ambos também disseram que nada havia acontecido com eles. Naquele momento, Sarah imaginou que talvez tudo aquilo fossem apenas boatos, e ela não imaginava que um senhor de 77 anos, tão agradável, faria algo com as crianças. Mas, em meados de outubro, seus filhos gêmeos, Alfie e Reese, contaram para a mãe que o Sr. Plested às vezes os tirava da papelaria e os levavam para a casa dele, e lá ele mexia com os garotos. Bradley, o filho mais velho, confessou logo em seguida toda a história. Sarah não pensou 2 vezes e foi até a polícia e acusou o Sr. Plested. O crime foi confirmado através de exames e seus 3 filhos renunciaram ao direito de anonimato para poder acusar seu agressor, que acabou sendo preso no mesmo dia. Segundo os policiais, ele foi processado pelas acusações e depois o tribunal, como parte do processo judicial, decidiu conceder-lhe a fiança. O homem pagou sua fiança e alguns dias depois já estava em liberdade e vivendo novamente em frente à casa de suas vítimas. Sarah ficou extremamente furiosa com o fato do homem que havia machucado seus filhos estar vivendo tranquilamente em frente à sua casa, como se nada tivesse acontecido, enquanto ela tinha que lidar com os traumas causados
expor ele a seus filhos. As crianças choravam diariamente e se sentiam culpadas pelas coisas que haviam acontecido. E ela percebeu que passar por um julgamento iria traumatizar mais ainda seus filhos, que teriam que depor com detalhes as coisas horríveis que eles haviam passado, já que o homem alegava a inocência. Então, Sarah tomou a decisão de que confrontaria o Sr. Plister e o obrigaria a confessar todos os seus inescrupulosos feitos para poupar seus filhos da humilhação de depor em julgamento. Assim, ela tomou 2 garrafas de vinho para ela enfrentar o Sr. Plister. No dia 29 de novembro de 2014, Sarah foi flagrada saindo de seu apartamento pelas câmeras de segurança do prédio. Então, ela atravessou a rua, tomou coragem e bateu na porta da casa de seu algoz. Plister abriu a porta e, com um sorriso malicioso, acusou os filhos de Sarah de serem mentirosos e ainda afirmou que essa acusação teria acabado com sua vida. Sarah, que já estava embriagada, perdeu o controle e tirou a vida do homem. 20 minutos depois, ela foi vista voltando para seu apartamento. Então, ela entrou em casa, tomou um banho, trocou suas roupas manchadas, pegou um táxi e foi ver seu enteado, Paul Penn, de 27 anos. A ele, ela confessou em lágrimas o que tinha feito. Paul convenceu Sarah a se entregar. Então, minutos depois, foi o que ela fez. Na delegacia, a mulher entregou sua roupa e a faca usada e ainda disse: ele estava procurando por problemas. Plister morreu antes mesmo de ser socorrido e Sarah acabou presa. Durante as investigações realizadas, eles descobriram algo mais macabro do que tudo que já havia acontecido até agora. Olha só, gente. Michael Plister era, na verdade, Robin Mount. Ele havia mudado de nome devido a uma lei britânica que permite que ex-condenados passem a alterar seus nomes para que eles possam conseguir empregos sem serem julgados pelo seu passado, abrindo assim um leque de oportunidades para que essas pessoas possam continuar cometendo seus crimes. Me diz nos comentários o que você acha sobre essa lei. Mas Michael Plister, ou melhor dizendo, Robin Mount, não tinha cometido um crime qualquer. Ele era um predador, tinha mais de 24 acusações em cerca de 3 décadas, entre 1971 e 1990. Por conta disso, quando ele se mudou para o bairro, ninguém ali sabia que ele era um criminoso, nem ao menos as autoridades, já que seu passado havia sido praticamente apagado. A casa onde um homem morava ficava literalmente em frente a um playground de uma escola infantil, e isso era inaceitável, pois poderia haver muito mais vítimas. Havia também um outro caso de um garoto que não teve seu nome divulgado, que também havia o acusado e seu julgamento tinha sido marcado para 1º de junho de 2015. Logo, o caso de Sarah Sands virou manchete em todos os jornais da Inglaterra e todo o país se compadeceu com o caso e apoiou as atitudes da mulher. O fato dos filhos de Sarah não serem os primeiros e ele conseguir mudar o nome devido a uma lei levou diversas pessoas a questionar as autoridades sobre a eficácia dessa lei. A mulher argumentou que sabia que suas atitudes não eram as certas, pois ela era uma mãe e sua função era trazer vida ao mundo e não tirá-las, mas que ele recebeu sim o que merecia, pois depois do que fez, ele ainda estava debochando de seus filhos. O júri deliberou por 3 dias e mesmo que todo o júri tenha entendido e apoiado as atitudes de Sarah, assim como também teriam ficado perturbados com os antecedentes de Plister, Sarah foi considerada culpada de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pois aquele tribunal acreditou que ela não teria coragem de fazer algo dessa gravidade se não fosse pelo efeito do álcool. Sua sentença foi proferida em 3 anos e meio, mas os advogados de acusação alegaram
que era uma acusação muito branda e que, embora ela demonstrasse remorso pelo que tinha feito, na hora ela não chamou ajuda para o homem e o abandonou ali. Assim, ela teve sua sentença firmada em 7 anos. Sarah Sands passou quase 4 anos presa e foi liberada mais cedo de sua condenação. Mas a verdade é que esses 4 anos foram terríveis, não só para ela, mas também para seus 5 filhos. Com Sarah presa e o pai das crianças morto, as crianças foram criadas por sua avó. Segundo Bradley, era muito difícil viver sem sua mãe. Eles só a viam uma vez por mês durante 30 minutos. Também sofreram muito, pois eles achavam que se tivessem ficado quietos, nada disso teria acontecido e sua mãe teria estado com eles durante todo esse tempo. E talvez eles pudessem ter tido uma vida normal. Em 2018, após sair da prisão, Sarah Sands voltou a ser notícia em todos os lugares em Londres, como sendo uma super-heroína que salvou seus filhos. Sarah voltou a ter a guarda dos filhos e buscou compensar o tempo perdido, onde eles mesmos dizem ser muito mimados e gratos pelo amor incondicional de sua mãe. Hoje a família luta diariamente para que o parlamento inglês altere a lei que permita que criminosos sexuais possam mudar seus nomes depois de cumprirem suas penas, pois isso permite com que eles fiquem invisíveis aos olhos da população sem saber se seu vizinho ou se seu novo amigo é um predador. As autoridades de Londres chegaram a fazer uma investigação para saber exatamente quantas pessoas foram afetadas por Michael Plister e também averiguar o porquê dele ter sido solto sob fiança naquela época, mas infelizmente não divulgaram os resultados. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje, que contou não só a história de uma mãe, mas de uma heroína que com toda a sua força defendeu seus filhos sem pensar nas consequências, mas graças a Deus que teve um final feliz, assim como eu gostaria que todos que eu contassem fossem aqui no canal. Se você ficou até aqui, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. E fica aqui toda a minha gratidão. Até semana que vem.